Irmãos, a paz do Senhor, de novo nós aqui, eu e o querido pastor Cristiano, e que felicidade hoje, o estudo número 3. Meu pastor. A paz do Senhor Jesus, meus amados, um grande abraço a todos e que cada um tenha uma boa aula com os seus alunos, que Deus possa abençoar a sua vida neste dia através da palavra da administração e abençoar e alcançar muitas vidas, né, meu pastor? Amém. Como é que você vai começar o estudo 3? Você vai pegar, vai olhar para o teu povo e vai dizer, irmãos, no estudo 1, nós aprendemos o que é um milênio. Tivemos a noção de o que é o milênio e onde ele está nos planos de Deus. No estudo 2, nós entendemos que não é pelo fato de ter um período de 1000 anos onde Deus vai reinar através de Cristo, fisicamente aqui na Terra, que Deus deixou de governar todas as coisas. Então, no estudo 2, nós vimos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Desde o Éden, mesmo depois da queda do ser humano, ele vem reinando, ele vem governando, e até que chegamos num ponto muito importante, que era o reinado teocrático de Deus por intermédio dos profetas. Porque chegou um momento em que não havia mais rei sobre Israel, mas Deus governava o povo por intermédio dos profetas, que tinha como parâmetro a palavra dele. Agora, é óbvio que todos os profetas apontavam para a vinda do Messias. E chegou a grande lição. Estudo 3. Entendeu como é que você vai fazer? Todos os profetas apontavam para a vinda do Messias. Chegou a grande lição, ou seja, o rei chegou, o Messias veio. Eles só não entenderam que o Messias viria 2 vezes, tá? E aí uma confusão terrível. Mas o Messias veio. E aí essa lição, e a lição número 4, tem o mesmo título, que é o rei chegou. Ok, o rei chegou. E o milênio já veio? Bem, vamos lá. Texto áureo. Aí você abre o texto áureo, que é fundamental, ele faz essa conexão entre a lição 2 e 3, e que diz aí na página 19, disse-lhe então o anjo conversando com Maria. Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ou seja, você está gerando o rei, o Messias, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você pode imaginar como foi assustador? 400 anos de silêncio. Tem que realmente descer um anjo e tem que dizer: o rei chegou. O rei chegou. Então, é por isso que você vai ler a introdução. Você entendeu? Não tem para onde correr, não. Gente, é lógico que eu e Cristiano estamos te pedindo. A gente não vai te ordenar nada. A aula é com você, você tem liberdade. Mas a gente quer te pedir um favor. Lê a introdução. Lê a introdução. Faz o que a gente vai fazer agora. Ó. Finalizamos o estudo anterior analisando principalmente as profecias bíblicas que anunciavam a chegada do Rei Eterno. Agora, finalmente a história testemunha a chegada do Messias prometido para derrotar os inimigos do povo de Israel e instituir um reinado teocrático e eterno. Pelo menos foi assim que os magos, os pastores, os discípulos pensavam. E foi essa também a acusação que estava escrita na cruz. Jesus, rei dos judeus. É fato que os judeus, na época de Jesus Cristo,
ansiosamente o cumprimento literal das profecias do reino teocrático anunciado no Antigo Testamento. Mas o plano da redenção ia além do Estado de Israel. Ou seja, Jesus vem antes para salvar. Depois é que ele vem e estabelece o seu reino no milênio. Preocupa não. Foi exatamente nesse ponto específico que os judeus da época falharam na sua compreensão das promessas feitas a Israel. E assim, na sua imensa maioria, rejeitaram como sendo o Messias. Então, vamos lá. Tem que descer um anjo para dizer: o Messias chegou. O problema é que eles esperavam um tipo de Messias. E veio, entre aspas, outro tipo de Messias. Mas essa lição é para provar que o Messias veio. E que, calma, aquele governo que ia destruir tudo, arrebentar tudo, botar Jerusalém no centro do mundo e governar o mundo a partir de Jerusalém, viria depois, tá? As profecias falavam e todo mundo esperava que Cristo fizesse isso, mas ele viria depois. Então, para que nós temos esta lição? Para que você possa explicar para o seu aluno que sim, o Messias já veio. E nós temos prova de que o Messias veio. Mas o tão esperado governo central vai ser no milênio. E o milênio ainda não chegou. Meu querido pastor, então, no ponto 2, quando se diz o reino teocrático na primeira vinda de Cristo. Meu pastor, realmente, nós tivemos teocracia na primeira vinda de Cristo. Realmente a gente teve um rei entre a gente. Os textos bíblicos, né, principalmente os evangelhos, nos mostra claramente que Jesus veio como Messias e como Rei. Né? Ele veio como Messias e também como Rei. E já no texto áureo, a gente já viu isso, né? Ali como o anjo, como um arauto, anunciando a Maria, falando: olha, o rei está aí no seu ventre, vai ser gerado e tudo, né? E aí cria aquela expectativa, né? E vários momentos, quando, por exemplo, Jesus é apresentado no templo, né? Então, todas as situações estavam ali e estavam claras e seguras, e quem foi vendo, foi recebendo, como, por exemplo, a gente fala na introdução sobre os magos do Oriente, a gente fala sobre os pastores, que os anjos apareceram, né? E aí os pastores ficam encantados com aquela mensagem, aquele anúncio, e aí eles sabem, não, é exatamente o rei, é o rei. Tanto é que na acusação de Jesus, porque era necessário se inscrever a acusação quando alguém era acusado, condenado, principalmente condenado à morte, tinha que ter, pela regra romana, tinha que ter a acusação. E qual foi a acusação de Jesus? Que estava escrito lá na placa: este é Jesus, rei dos judeus. Escrito em 3 línguas para ninguém, todo mundo que passar a ler, todo mundo que passa a ler. Então, nós vemos que realmente Jesus Cristo era o Messias e era o rei prometido. Só que havia uma diferença, né, meu pastor? Havia uma diferença, e aí nós vamos ver essa diferença aqui no decorrer do texto, porque, não, se ele era o Messias, se ele era o rei, aí está lá no título, e o milênio? E esse aí, momento em que se governa tudo, né? Esse momento que se governa tudo. E os judeus, aquela expectativa dos judeus. É agora, então, que vai... É agora que vem tudo. Que vem tudo. É agora que vai acontecer tudo. Todas aquelas promessas, aquelas profecias, o cumprimento da aliança davídica. Eles sabiam, eles entendiam a aliança davídica. Eles entendiam da aliança abraâmica, da terra da Palestina, né, da possessão da terra palestina.
E aí, igual o senhor falou... E o Messias ia resolver tudo e isso. o Messias, né, e está nos textos proféticos, realmente o Messias iria resolver tudo isso. Só que em etapas, né, meu pastor? Tinha etapas, tinha uma série de coisas para acontecer, principalmente com relação, como foi lido aqui, com relação à salvação, o plano de redenção, não só para Israel, mas para todas as nações da terra. Todo mundo queria, irmãos, que se manifestasse na primeira vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, o leão da tribo de Judá. Mas se manifestou o Cordeiro de Deus. Isaías 53, né, pastor? Calma, o leão ainda vem, né? O leão ainda vem. Mas tinha que vir antes Isaías 53, o Cordeiro de Cordeiro Deus. de Deus. Precisava vir aquele que ia redimir, aquele que ia padecer, aquele que ia sofrer, aquele que sobre ele estaria todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele viria, e a palavra ainda fala, não havia nele nenhuma formosura, não havia nele atrativo algum. Então, esse Messias é o Messias de Isaías 53. Esse momento, né, não estou falando do Messias, mas é o mesmo, né? Mas esse momento do Messias é de Isaías 53, que ele viria padecer no plano da redenção. Agora, a grande questão tá ótimo. O milagre foi feito na aula passada. Mesmo o Messias não presente, a gente viu o governo de Deus em todos os tempos do Velho Testamento. Agora vamos lá, pastor Cristiano, vamos continuar um milagre, fazer um milagre maior ainda. Como é que, pelo amor de Deus, Mateus, que escreve o Evangelho do Rei, para provar aos judeus que Jesus é o Rei? Vamos lá. Como é que Mateus, Marcos, Lucas e João e todos aqueles discípulos conseguiram identificar a presença do Rei nesse Messias sofredor? Como é que é possível ver isso? O indivíduo era pobre, com todo respeito a Cristo, perdão. Mas era pobre. Carpinteiro. Cidade insignificante. Nasce em Belém. E cidade mais insignificante ainda, que é Nazaré. Tanto é que tem que sair de Nazaré e ir para Cafarnaum, uma cidade razoavelmente. Sendo que, naquela época, a maior cidade lá do norte era Séforis, que a Bíblia nem fala dela. Aí vai e morre. Aí criticam o indivíduo botando a placa, esse é o rei dos judeus. Meu pastor, como é que a gente tem provas de que ele era o Messias e esteve entre nós? Esse é o estudo 2. Esse é o estudo 3 e 4. 3 e 4. Olha que fantástico. Me dê provas que esse homem era o Messias. A grande pergunta que permeava, né, que permeia até os dias atuais, viu, meu pastor? A grande pergunta é se Jesus, né, naquela época, estava ou não cumprindo as profecias. Então, peraí. Então, eu tenho as profecias aqui e eu tenho que verificar se ele cumpre as profecias referentes a ser o Messias. A ser o Messias e a ser o rei. Daí o ponto 2 todinho da nossa revista. E aí onde a gente trata exatamente sobre essas questões. E nós vamos ter os textos bíblicos que tratam sobre essas questões. Vamos na página 21, por exemplo, né, ali no segundo parágrafo, fala assim, o ponto de vista literal, ou seja, o ponto de vista, quando a gente lê a Bíblia, a gente defende, a gente costuma dizer o seguinte, meu pastor, por que a gente defende essa posição? Por que a gente coloca dessa forma?
não é por locubração, né? Por ideias, pensamentos, não. É porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz assim, a Bíblia nos ensina assim, a Bíblia nos mostra assim. Então, esse ponto de vista literal é o ponto de vista sobre o qual a Bíblia diz. Então, a Bíblia nos mostra que o reino anunciado e oferecido pelo Senhor era, sim, o mesmo reino teocrático previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Aí agora vem o mais importante, o que muita gente não compreendeu, é que este reino seria dividido em duas etapas. Seria dividido na primeira vinda do Senhor e também na segunda vinda do Senhor, né? Então, isso é que nos mostra e que nós vamos entender no decorrer desse estudo, é que este reino que estava sendo prometido, que estava sendo anunciado, estava sendo oferecido, que foi anunciado, perdão, que foi anunciado e que foi oferecido por Deus, é o mesmo. Ou seja, o que os profetas profetizaram, em que, inclusive, nos Salmos, né, a gente tem vários textos dos Salmos falando sobre o Messias, tudo isso apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, né, veio primeiro o arauto anunciando, ali o anjo do Senhor anunciando, e aí a gente vê também João Batista falando acerca desse Jesus Cristo, né, do Cristo de Deus, do Filho de Deus. E aí a gente tem agora Jesus Cristo chegou. Jesus Cristo chegou. Ele é o rei anunciado. A gente vai vendo lá os textos bíblicos do início, né, desde o nascimento. O milagre começa no nascimento, na geração, na forma que Jesus é gerado, que é gerado pelo Espírito Santo. Então, a gente já vê uma diferença ali. Jesus Cristo nasce na linhagem de Davi, né, que a gente vai ver também, Mateus fala muito sobre isso. Jesus Cristo vem na linhagem de Davi, ou seja, ele tem nele sim a autoridade e a autonomia de rei, né, porque ele vem da linhagem de Davi. Então estava tudo ali, o cenário estava escancarado. Estava posto, estava escancarado. Todo mundo, todos começam a observar, e a gente viu os textos também, os textos iniciais dos reis magos, dos reis do Oriente, né? Calma, você está dando spoiler. Calma, calma. E aí a gente vai vendo essa questão toda. E aí a gente vê o cumprimento total dessa questão messiânica nos evangelhos. Irmãos, então, olha como foi a cabeça do pastor Cristiano ao fazer esse ponto. Entenda que o reino de Cristo, o reino teocrático, ele se estabeleceu na terra, em primeiro lugar, com a sua primeira vinda. Mas ele tem ainda a segunda vinda. Então, você tem um reino teocrático estabelecido na primeira vinda, que foi quando ele veio há 2000 anos atrás, e você vai ter, eu não digo um outro reino, mas para entendimento, você vai ter a complementação absoluta do reino teocrático na segunda vinda. Então, por isso que está aqui na página 20, lá no ponto 2, o reino teocrático na primeira vinda. E aí nós vamos estudar como foi o reino teocrático de Cristo na primeira vinda. Para depois dessas duas lições entender como vai ser o reino teocrático na segunda vinda, que aí é o milênio. Aí é o milênio. Quando Jesus desce na segunda vinda, aí vem o milênio. Eita, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, devagarzinho. O reino teocrático de Cristo, ele é na primeira vinda, e aí na segunda vinda, porque ele já veio na primeira, na segunda vinda, ele se torna muito maior, muito mais abrangente, muito mais forte.
Então, o milênio não é na primeira vinda, mas já tem reino teocrático. O milênio não é na primeira vinda, é na segunda vinda. Então, olha que interessante, porque tem gente que pensa assim. E a gente precisa dividir muito bem essa Tem ideia que dividir, de que, senão... com relação ao reino teocrático, né, e o milênio, o reino teocrático não é que seja uma coisa e outra coisa, mas é porque o reino teocrático, o que é? É o governo de Deus, né, E que ele estabelecido, nunca e que perdeu, nunca desde o perdeu Éden. desde o Éden. E que o reino teocrático existiu, sim, na primeira vinda de Cristo. Isso, porque tem gente que pensa que o reino teocrático é só com o milênio, quando Cristo vai tomar posse de tudo e vai fazer tudo. Não. Já tem um reino teocrático hoje, mas o milênio é outra coisa. É uma continuidade maior, mais ampla, mais poderosa do reino teocrático de Cristo. Um na primeira vinda, outro na segunda. Porque tem gente que pensa que o reino de Cristo é só no milênio. Mas não, meu pastor. Cristo já está reinando desde que veio. Mas as características do milênio não estão aqui ainda. Por isso a lição. O rei chegou. A gente vai provar que o rei chegou. Mas o milênio chegou? Ainda não. O milênio é lá na frente. Então, por isso, pastor Cristiano botou o reino teocrático na primeira vinda de Cristo. Agora, vamos lá. Agora eu quero ver você sair dessa. E aí muitos rejeitam, aí é uma coisa que a gente também vai ver lá na frente, nos últimos estudos, né? Por que muitos rejeitam o milênio também? É porque acredito que não tem sentido. É porque não tem sentido, né? Eles não conseguem perceber. Cristo não já está reinando? Cristo está reinando hoje? Tá. Cristo não veio e tá, ali já não era o cumprimento do reino teocrático, né, de Jesus Cristo também. Só que existe etapas. Jesus Cristo veio e instituiu o reino teocrático do Messias, mas naquele momento era para trazer o reino teocrático de forma espiritual. Mas a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto. Aí o que acontece? É a sua pergunta, né? Mas então, aí a gente começa a analisar biblicamente de que forma esse reino teocrático foi realmente oferecido, foi colocado em prática na primeira vinda do Senhor. Então, item 2.1 é o quê? O reino foi oferecida a teocracia, página 21, foi oferecida a teocracia do Antigo Testamento. Então, peraí. Então, quando Cristo vem, não é surpresa, porque desde o Velho Testamento já se dizia: vem o Messias, ele é filho de Davi e ele vai reinar eternamente. Não foi surpresa. Não foi surpresa para ninguém. O povo de Israel, todos esperavam, todos aguardavam, né? E isso já é consenso, inclusive entre todos os estudiosos, né, acerca do reinado teocrático, acerca do Messias, isso é consenso. O povo de Israel, o povo judeu, aguardava, esperava e tinha um entendimento acerca do Messias, ansiava por este governo. Então não foi novidade. Jesus Cristo não veio estabelecer nenhuma novidade, Jesus Cristo veio cumprir, né? Jesus Cristo veio cumprir a palavra do Senhor. Então, por isso, o primeiro texto do Novo Testamento é exatamente esse, ó. Maria, aguenta aí que está chegando o rei por intermédio de você. Exato. E aí é interessante que não só Maria recebe isso, né, recebe essa mensagem do anjo, e aí na continuidade com Jesus, no ministério de Jesus, a gente vai ver também, no ministério de Jesus, aqui no 2.1 fala muito sobre isso, no ministério de Jesus, quando Jesus falava, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino está entre vós, e não sei o quê.
toda vez que Jesus abordava este assunto sobre o reino que está entre vós e está no meio de vós, né? E ninguém perguntou, nenhum dos discípulos parou para perguntar, mas que reino é esse? Porque todo mundo Do pensava. que você está falando? Porque todo mundo já sabia acerca do Messias, acerca do reinado, acerca da linhagem de Davi. Todo mundo já sabia dessa questão. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, partindo da noção de que, desde o Velho Testamento, a teocracia já era oferecida. E assim, bota isso no coração. Os profetas avisaram aos reis que existiam: vocês vão arrebentar o povo, vocês vão arrebentar o povo vai perder a terra porque vocês não são fiéis. Aconteceu. O povo olhava para o profeta e dizia: meu Deus, Deus usou esse homem. E aí depois o profeta vinha: acalmai o coração, tende paz, tende esperança, porque eu, Deus, vou mandar o Messias, que é o último e eterno rei, e ele vai governar a terra inteira com vocês. Era muita expectativa, né? A expectativa era muito grande, uma esperança, né, meu pastor? Uma esperança assim que trazia. Imagine os tempos difíceis, naquele momento que Jesus nasceu, os tempos difíceis que a nação de Israel, o povo judeu, estava passando, sob o domínio do Império Romano. E Jesus Cristo vem, e aquela esperança daquele que olha, né, e reconhece. Porque quem está no. É, quem está ali junto, né, está mais próximo, está mais próximo da corte. Uhum. Então, assim, vou colocar, está mais próximo de Deus, está mais próximo da corte. Aí conhece todas as instruções. Quando percebe, nasceu o rei. O novo rei nasceu. E aí essa esperança é renovada, né? Essa esperança é restaurada. Por quê? Porque ele sabe, olha, agora não tem para ninguém. Esse aqui é o rei prometido. Esse aqui é que estava lá, os profetas falaram, a esperança, né? E a gente vem mantendo essa esperança até os dias atuais. Então não havia dúvida nenhuma. Só que nas obras, a gente vê aqui na página 21, nas obras e nos ensinamentos de Cristo, a gente pode encontrar todos os aspectos do reino profético. Aí vem demonstrando, ele é basicamente, agora, nesse momento, nessa primeira vinda do Senhor, ele é basicamente espiritual. Né? Aqui no, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aí vem o texto bíblico de João 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nesse primeiro momento, a gente vê Jesus Cristo trazendo o reinado de forma espiritual. Espera aí, meu pastor, deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Então, o que você está nos demonstrando? Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Aí vamos aqui, né? Ecrã. Isso, partilhar. Então, espera aí. Deixa eu colocar aqui. Então, está aqui o Império Romano. Todinho, um dos maiores impérios de todos os tempos. Ó, tá aqui de vermelho. Roma está bem aqui. A Judéia está aqui, ó. Então, quando Jesus nasce, a expectativa era que Jesus viesse, dominasse a Judéia, viesse dominando tudo aqui, porque era filho de Davi, dominava tudo aqui, dominava aqui, tomava Roma todinha, dominava aqui, e ele se tornaria o novo imperador do mundo existente. Era isso aqui que eles queriam. Era isso que o povo de Israel, a nação judaica, estava esperando. E que só vai existir realmente lá no milênio. Só que, deixa eu parar aqui a partilha, encerrar aqui o Império Romano, voltar aqui para a gente.
Só que, quando Jesus vem e começa a falar que o reino estava entre eles, Jesus diz que para entrar no reino e ver o reino, tem que nascer de novo. Então, ele estava falando de um reino na esfera espiritual. E aí, quando Nicodemos vai ter com Cristo, né, aí Jesus Cristo fala para ele, Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entendia, né? Aí Jesus fala, tu é mestre em Israel e não entende essas coisas, Nicodemos. Eu estou falando com o mestre, você não consegue compreender. Mas, vamos lá, então deixa eu te explicar. Nicodemos, te é necessário nascer da água e do Espírito. Né? Então, novo nascimento é um nascimento espiritual. Então, para participar desse momento agora do reino, esse momento que eu vim trazer do reino, é necessário nascer de novo, é necessário ter um nascimento espiritual. Então, este momento é o momento do reinado espiritual, onde Cristo nos conquista pelo coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Excelente. É por isso que não acreditaram muito nele como rei, porque ele não foi tomar fisicamente todo mundo e governar fisicamente todo mundo. Mataram ele e disseram, olha aí, cadê o rei de vocês? O problema é que ele ressuscitou. Esse foi o grande problema. Aí todo mundo ficou assim, eita, meu Deus do céu, eita, meu Deus do céu. Então foi oferecido, todo mundo estava esperando o rei, e o rei vem, em primeiro lugar, estabelecendo salvação, misericórdia, reino de natureza espiritual, o que não implica que lá na frente o reino físico existirá. E faz parte também da promessa, né, meu pastor? Então, a gente tem Jesus cumprindo a promessa, Jesus cumprindo as profecias na primeira vinda, já na primeira vinda, algumas profecias, né, não todas, mas algumas profecias já cumprindo na primeira vinda, de forma a instituir o reinado espiritual, porque era necessário conquistar os corações. Você imagina, né, vamos só fazer uma alusão aqui, uma comparação com os reinados anteriores. Havia uma obrigatoriedade de se cumprir a lei. E aí a gente até comentou um pouco na aula passada sobre as alianças, né? Então era necessário, o Senhor falava, para você receber essa bênção aqui, você precisa fazer isso, né? E o povo, principalmente os reis, foram se afastando dessas questões. Tinha a obrigatoriedade, tinha a lei, mas uma grande parte não seguia. Aí agora vem Jesus Cristo e fala o seguinte, não, agora eu vou trazer vocês pelo coração, é pelo amor. A conquista, né, a salvação vai ser pelo amor. A conquista da humanidade, a conquista do homem vai ser pelo amor. E aí Jesus Cristo vem e morre, né, e Jesus Cristo vem e fala ainda, olha, lá em João 3,16, a gente sempre repete esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi pelo amor. O resgate veio pelo amor, né? E aí, através desse amor de Cristo, quando ele morre, ele institui, antes dele morrer, ele já vem demonstrando que esse reino, ele vem falando, demonstrando que este reino, naquele momento e durante um determinado tempo, até os dias atuais, este reino seria de forma espiritual. Seria necessário nascer de novo da água e do Espírito para participar deste momento do reino. É um reino tão de natureza espiritual, meu pastor, que Cristo não estabeleceu fisicamente seu trono com cetro, com autoridades no mundo. Ele é de natureza espiritual, completamente. Agora, peraí, vamos lá. O pobre do judeu, no primeiro século,
como é que então ele ia entender que Jesus era um Messias se Jesus não estava vindo para tomar fisicamente todo o reino, territorialmente? Tá, através do cumprimento das profecias. Então é por isso que meu pastor pega a partir do 2.2 para provar que cada profecia se manifestou e se cumpriu, e que historicamente Jesus deixou de forma bem clara: o rei chegou, o reino não é ainda o que vocês querem, isso vai ser no milênio, mas o rei chegou. 2.2, vamos lá. O reconhecimento de que o rei chegou, do Messias. Aqui no 2.2, como é que é essa história do reconhecimento do Messias? Nesse momento, né, aí a gente vem trazendo vários textos dos evangelhos que demonstram esse reconhecimento. Como, por exemplo, a gente tem o texto de Lucas, que quando é anunciado a Maria o nascimento de Jesus Cristo, o hino que é cantado lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55, o hino que Maria canta em entoa ao Senhor, né, que tem até um hino que fala sobre isso, né, meu coração está cheio, a minha alma se alegra, eu recebi do Senhor o Espírito de Deus, né, descerá sobre ti, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, minha alma, né, se alegrará, o meu espírito renovará, e aí tem inclusive foi feito um hino sobre isso, né? E Maria entoa esse cântico ao Senhor. A gente vê Isabel falando profeticamente, falando sobre a vinda do meu Senhor, né? Isabel, quando ela se encontra ali com Maria e tudo, ela fala isso antes do nascimento de Jesus Cristo, né? Ela movida pelo Espírito Santo. A gente vê Simeão, lá em Lucas 2, versículo 25 ao 32, Simeão que esperava a consolação de Israel. Quando ele vê Jesus Cristo, quando Jesus Cristo é apresentado ali no templo, né? Quando Jesus Cristo é levado, ele vê Jesus Cristo, e aí ele reconhece em Jesus Cristo o Messias, tá? O reconhecimento do rei. A gente tem a profecia de Ana, que fala sobre a redenção de Jerusalém, lá em Lucas 2:38. Então, a gente vai tendo nos evangelhos, meu pastor, que Jesus Cristo, desde o nascimento, tem provas divinas de que ele realmente era o Messias. Irmãos, então, há um reconhecimento, através da palavra de Deus, na vida daqueles que aguardavam a vinda do Messias. Irmãos, as provas e evidências, na época de Cristo, eram muito mais fortes via prova testemunhal. Então, você tinha um momento histórico em que não se tinham muitos documentos. Você, para produzir documentos como hoje, não é fácil. Hoje eu pego um smartphone e eu gravo. Hoje eu pego um smartphone e eu fotografo. Hoje eu faço tudo, eu produzo documentos à vontade. Eu tenho acesso rapidamente, faço um contrato. Na época de Cristo, as provas mais fortes que se tinham, até porque poucos sabiam ler e escrever, eram as provas testemunhais. E olha o que o pastor Cristiano nos trouxe. Antes de Jesus nascer, um anjo já teve que falar com Maria, dizendo que o Messias estava vindo. Anjo teve que conversar com José para explicar. Tua mulher não te traiu. É um Messias que está vindo, o filho de Davi que está vindo. Aí Maria vai até onde está Isabel, porque o anjo diz, tua prima está grávida. E Isabel não podia ter filho. Isabel se encontra com ela, Isabel profetiza, mãe do meu Senhor e Salvador. Jesus nasce
exatamente onde tinha que nascer, Belém, conforme as profecias, e para que isso acontecesse, José saísse de Nazaré e fosse a Belém, Deus simplesmente usa o imperador para dizer, tem que fazer recenseamento, ele tem que ir. Quando Jesus nasce, anjos descem cantando e pastores largam tudo para ir adorar o Messias. 2 anos depois que ele nasceu, que ele já está numa casa, magos vêm do Oriente para poder adorá-lo. E como prova final de que o Messias tinha chegado, Herodes manda matar todas as crianças. Gente, quer mais prova do que essa de que o Messias chegou? Meu Deus do céu. E Isso... nesse momento de Herodes, é para que se cumprisse outra profecia, que Jesus ia habitar no Egito. E do Egito também. E do Egito ele voltaria. Né? Então, era outra profecia para ser cumprida. Então, todos os momentos na vida de Jesus Cristo são provas, e aí a gente tem ali os evangelhos, os 4 evangelhos testemunhando, igual o senhor falou, né, pastor? São testemunhas, são pessoas testemunhando do que eles viveram, né? Da experiência de cada um. Então, essas provas são provas testemunhais da experiência de que cada um teve com Jesus Cristo. Fora Simeão e Ana, que fizeram o que fizeram no templo quando Jesus foi apresentado. Então, você tem muitas testemunhas ratificando profecias. Não se tem dúvida, não se tem dúvida. O Messias estava entre eles. Agora, o Messias não estava no palácio, o Messias não estava mandando, o Messias não estava tendo acesso à educação real de primeira, de realeza, porque o reino estabelecido naquele momento seria um reino de natureza espiritual. Agora, vamos lá, ótimo. O Messias cresce, como qualquer outro judeu. Um dia me perguntaram, meu pastor, por que não se tem tanta informação da infância e adolescência e juventude de Cristo? Eu respondi, né, para o rapaz dizendo assim, olha, não só porque ele era um judeu normal entre os outros. Mas ele não era um Messias? Sim, mas ele primeiro estabeleceu um reino espiritual. Não havia necessidade de divulgação desses fatos para que ele fosse coroado naquele momento. Mas uma das maiores razões é, se quando criança ele teve que fugir e morreu muita gente por causa dele, então seria bom, durante a infância e a adolescência dele e a juventude, ninguém reconhecê-lo como Messias, porque senão os filhos de Herodes tinham matado muita gente em razão dele. Morreria mais gente muita gente, mas muita gente. Daí porque quando ele fosse grande, só ele morria. Só ele morria. Os discípulos, todo mundo sumia, só ele morria. Deixa para morrer depois que foi ressuscitado, aí como evidência da grandiosidade dele, os discípulos. Então, até por preservação. Se quando criança aconteceu aquilo, e a loucura dos filhos de Herodes também. Sim. Né? A perseguição continuaria, né, meu pastor? Um filho de Herodes pegou a esposa do outro para viver, por isso que João Batista morreu. Já imaginou o que fariam? Exatamente. A perseguição, a loucura ali era grande, e Herodes ficou irado e estabeleceu isso, essa perseguição às crianças de 2 anos para baixo tinham que morrer e tudo, né? Porque ele percebeu, ele tinha falado para os magos do Oriente, falou, vocês vão lá e depois quando vocês visitar o rei que vai vir, porque os magos chegaram lá falando para ele, é o rei, a gente veio ver o rei. E aí Herodes fala, que história é essa? Aí ele consulta os escribas. Aí os escribas pegam lá o texto, Belém. E tu, Belém, Efrata, terra de Judá, de tu sairá o Messias, o Salvador, Cristo o Senhor.
Aí Herodes fala, epa, tem alguém que vai me substituir? Tem alguém que vai substituir o meu governo aqui na Judéia? Não, 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 não. Aí fala, não, faz o seguinte, vocês vão lá, vocês adoram. Porque eu também quero. Eu também. Aí vocês vêm me falam onde é que ele está, porque eu quero também adorar. Uma adoração Eu maravilhosa, vou fazer né? uma adoraçãozinha maravilhosa. Uma adoração. Aí, quando passa o tempo, ele percebe que os magos do Oriente não retornaram. O que ele faz? Vai decretar. Quanto tempo passou? 2 anos. Então, meu amigo, não voltaram? Manda matar todo judeu que nasceu de 2 anos para baixo. E aí faz esse decreto. Aí o senhor fala, né? Imagina se Jesus Cristo continuasse demonstrando, né, toda essa sua autoridade de Messias, de rei, de descendência de Davi, tudo isso no decorrer da sua vida da infância, da adolescência, da juventude. Né? Então seria muito, muito terrível. Porque Jesus começou o ministério aos 30 anos, que era a idade do sacerdote começar seu ministério, né? Mas bem, vamos voltar, porque senão a gente entra num Desculpa, meus irmãos, desculpa. Mas isso é só para te provar que era um reino espiritual, tá? Agora vamos lá. Aí chegam 30 anos. Jesus vai ser batizado, 2.3. João Batista não pensou 2 vezes e já anunciou, né? João Batista já anunciava. Estava ali o Messias. Primeiro ele anuncia, arrependei-vos, o anúncio dele era esse, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí chega o momento que Jesus Cristo se apresenta diante dele para ser batizado. Já João Batista... Como é que eu vou batizar o rei? O rei. João Batista reconhece e fala, não, mas não pode. Antes disso, ele já fala, vem um que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. Quem está vindo depois de mim, né, quem vem após mim, é muito maior do que eu. Porque todo mundo pensou que ele era o Messias. Porque o pessoal já estava apontando João Batista como se fosse o Messias, mas João Batista era o precursor. Tanto é que no anúncio do nascimento de João Batista também já se falou, né, quando o anjo foi anunciar, falou, olha, o anjo Miguel anunciou para o pai dele, falou, olha, eu sou Miguel, e vai gerar um filho, e ele vai vir no espírito de Elias. Então já estava demonstrando ali que também era no espírito de Elias. E aí João Batista vem, ele não é o Messias, mas ele é o que tem o espírito de Elias, conforme também a promessa do Senhor. E aí ele batiza, quando ele vai batizar a Jesus Cristo fala, não, pode me batizar, porque a gente precisa seguir todas as regras, né? E aí João Batista batiza, no momento do batismo, aí é interessante o que vem a voz de Deus. E todos, é o que eu sempre falo, todos ali ouviram a voz de Deus falando, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não teve dúvida, né? Então, a gente tem toda essa questão de João Batista, da relação de João Batista anunciando, né, o Messias, anunciando a Jesus Cristo como Messias. E aí, no 2.4, na página 24, o próprio Cristo, ele mesmo diz, meu amigo, o reino dos céus chegou. E aí a gente tem vários textos, né, pastor? Jesus Cristo falando, por exemplo, Mateus 4,17, falando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nesse sentido, é importante a gente ver aqui, porque quando Jesus Cristo fala no sentido estar próximo, é no sentido de que é iminente, ou seja, Jesus Cristo está dando uma garantia para eles de que o reino estava sendo estabelecido ali de forma iminente, que é por isso que Jesus Cristo fala, está próximo o reino, né? Está próximo o reino dos céus, que é porque é de forma iminente, que estava chegando, já estava ali
com eles, o Messias já estava ali, e que todas as coisas, todos os acontecimentos que estavam pendentes naquele momento, no ministério dele, estavam sendo retirados. Então, tudo que estava pendente para acontecer, estava acontecendo já na presença do Messias. E Jesus, que parece que no início do ministério dele, dizia mais ou menos assim, ó, espera um pouquinho, não fala que eu te curei, não fala que isso aconteceu e etc. Mas que quer esconder, né? Quer ocultar. Em alguns momentos ele deixa bem claro, sou eu o Messias. Eu estava vendo aqui em João capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana, no versículo 25 de João 4, a mulher diz assim, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus olha para ela e diz, eu sou, sou eu o Messias, eu que falo contigo. Então, assim, Cristo não, literalmente, deixou o mundo em dúvidas. E ele falava isso claramente, e falava da mesma forma que ele falou com a mulher samaritana, ele falava também com os discípulos, ele dava provas claras, demonstrações claras de que ele era o Messias, né? Devia ser uma coisa muito interessante, sabe, meu pastor? Porque, como Messias, ele não dizia, vamos atacar Pilatos e tomar o poder. Vamos depois atacar Roma e tomar o poder. Ele não dizia, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos. Gente, que nome é esse que a gente vê se cumprindo na vida dele? Os sinais, ele é poderoso, ele controla a natureza, ele controla a doença, ele controla a morte, ele ressuscitou, Lázaro ressuscitou, mas simplesmente ele anuncia um reino diferente, completamente diferente. Um reino, o senhor mostrou ali o mapa, né, muito interessante, o mapa do Império Romano na época de Jesus Cristo, e a esperança era exatamente essa, a esperança era que ele viesse a arrebentar. Aí Jesus Cristo começa o ministério dele, a esperança, o povo, a nação de Israel, esperando que ele viesse arrebentando, quando falam, não, ele é o Messias, ele tem poder, ele tem autoridade, o que ele fala, né? Ele fala, é diferente, até a forma dele falar é diferente, ele fala como quem tem autoridade. Ele tem autoridade, quem é esse, né? Que os discípulos falam, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Então, Jesus Cristo tem autoridade, inclusive, sobre a criação, sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo. Tá aqui E aí, o mapa, aí eles meu falam, pastor. então ele tem poder, tá, o mapa está aí, né, meu pastor? Então ele tem poder para conquistar tudo isso aqui. Ou seja, o que era impossível para qualquer rei humano de uma nação, de um país, fazer, que é lutar contra o império. Você imagina um país se levantar contra um império, né? Então era impossível. Mas os discípulos todos e todo o povo judeu reconhecem, não, esse aqui tem poder, porque ele tem poder de ressuscitar morto. Ele tem poder de curar cego, curar coxo, fazer coxo andar, expulsar demônios, dominar a natureza. Então, esse aqui, ele tem poder para conquistar todo esse território, né? Não somente esse território do Império Romano, mas conquistar o mundo inteiro. Aí Né? ele então, vem falando na verdade, de amor. Aí vem Jesus e começa a falar de paciência, amor, de paciência, mansidão. Aqui no Império não tem condições. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus Cristo fala, se der um lado da face, oferece a outra. Meu Deus. É um reino completamente diferente. Que tipo de rei é esse, né? Então, aí todo mundo fica confuso, né? Aí fica confuso. E essa é uma questão interessante, porque aí todo mundo diz assim, inclusive o judeu hoje que não compreende isso, ele diz assim, tá, mas nas profecias diziam que ele viria destruir os inimigos,
colocaria seu reino com cetro de poder, de justiça. Sim, isso vai acontecer no milênio. No milênio. E por isso, esse estudo, né, por isso também foi dividido em duas partes, porque esse estudo é tão importante para a gente ver que Jesus Cristo, né, ele trouxe o reinado dele, ele ofertou o reinado dele, só que nessa etapa do reinado dele é um reinado espiritual. Sim. É um Agora, meu reinado pastor, espiritual. no 2.5 aqui, a mensagem teocrática limitada a Israel. Então, quer dizer que primeiro ele veio para os seus. Precisava trazer a mensagem do reino e a mensagem de salvação, inclusive, né? Primeiro tinha que ser para a nação de Israel, para o povo dele, para que, a partir de então, né, depois, aí, como Deus tem o controle de todas as coisas, como a gente vem falando desde o início, Deus tem o controle de todas as coisas. A partir da rejeição da nação de Israel, do Messias e do Cristo oferecido, a salvação é onde Paulo defende, olha, a salvação fosse ofertada para todas as outras nações. Então, mas não significa que Deus não estivesse no controle e de que o Senhor não estivesse trazendo, não, ou tivesse oferecido a teocracia, o reinado, para o povo de Israel. E a gente vê muito isso, né, meu pastor? Então, No não item fica, 2.5 está aí. mas não fica dúvida, então. Primeiro, não tinha surpresa nenhuma de que viria o reinado teocrático do Messias. 2.1, página 21, desde o Velho Testamento se fala isso pelas profecias. No 2.2, Deus fez questão de deixar bem claro que seu filho estava nascendo, que ele era o filho de Davi, filho de Abraão, e o Messias estava ali. No 2.3, quando ele é batizado pelo simplesmente o maior profeta da época, tá? E o último profeta do Antigo Testamento, Deus de novo ratifica. Está aqui meu filho, o reinado está começando. O reinado está começando. O próprio Cristo, mesmo de vez em quando não falando nada, nunca deixou de falar a verdade de que ele era o Messias. O próprio Cristo, 2.4. Tudo bem que isso começou a Israel, mas tinha a projeção para todo o tempo. 2.6. Então você termina essa lição no 2.6, trazendo as maiores provas do reinado teocrático de Cristo. Mesmo sendo um reino diferente do que todo mundo estava esperando naquele momento, mesmo sendo espiritual, as maiores provas estão aqui. Que são os milagres. Os milagres, Fantástico. né, meu pastor? Então, a gente encerra esse estudo trazendo essa mensagem de que os milagres de Jesus Cristo é a autenticidade, é o que autentica também, que certifica de que a mensagem teocrática já estava ali confirmada na primeira vinda de Jesus Cristo, ou seja, esse momento do reinado que estava em Jesus Cristo era de forma espiritual, mas que os milagres comprovaram tudo isso. E aí a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 11, versículo 3, quando João Batista está preso, João Batista impede os discípulos dele para ir lá em Jesus Cristo e fazer uma pergunta que João Batista está naquele momento fala. Na verdade, João Batista, eu imagino, pastor, que João Batista tenha feito isso, porque já que eu estou preso, será que eu falhei de anunciar a vinda do Messias? Nunca tinha pensado por esse ângulo. Será que eu pensei que a dúvida era sobre só o fato de Jesus ser o Messias. Aí a gente pode observar
Porque o fato, tem a questão da dúvida, mas por que que ele duvidou? Por que que João Batista, que batizou Jesus, né, que teve ali a prova da palavra de Deus, esse é meu filho amado em quem me comprazo, de repente bate essa dúvida no coração dele. Ele sabia que ele ia ser morto, degolado, né? Ele estava ali preso, já esperando a morte, o momento da morte dele. Imagina a angústia que ele estava sofrendo. E nessa angústia, às vezes, né, quando a gente se encontra em uma situação delicada, difícil, a gente olha para a gente mesmo. A gente fala, Senhor, onde eu errei? Eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo. Deus, onde eu errei? Eu sempre pensava assim, poxa, João Batista, mas eu falei tudo, como é que você é o Messias e eu estou preso? E aí, como é que você é o Messias e eu estou preso? Eu nunca tinha pensado sobre esse outro. Aí, João Batista vai e envia os discípulos para perguntar para Jesus, és tu o Cristo? És tu o Messias? És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Né? Ou seja, será que o que eu fiz, o que eu vinha fazendo, estava certo? Né? Era mesmo aquilo? Ou eu errei, falhei em algum momento, e aí agora és tu o Messias, ou a gente deve esperar outro? Aí qual é a resposta de Jesus? Né? A resposta de Jesus, Mateus 11, versículo 4 a 6, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo, que os discípulos de João começaram a seguir a Jesus também, ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus Cristo dá essa resposta para João. Qual a resposta que Jesus Cristo dá para João? João, a palavra, os profetas estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Aí o que acontece? João aquieta o coração. João acalma o coração. Fala, posso morrer tranquilo. O que era para eu fazer, eu fiz. Sim. Quero anunciar que o Messias estava em nosso meio. É interessante esse segundo texto que você coloca aqui na página 25, que é Mateus 12, 28, diz assim: se eu, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, né? Então é aquilo, os fariseus, saduceus, todo mundo dizendo, ele expulsa demônios o Beelzebul. Ele disse, olha, eu acho difícil, porque um reino está dividido, né? Não subsiste. Eu acho que o raciocínio de vocês tem problema sério na lógica, né? Jesus é ainda irônico. Agora, se eu expulso, porque o reino de Deus, porque eu tenho poder, então o reino de Deus já está entre vocês. Aí ele dá a explicação. Ele se chama de Messias. Aí ele falou, uma coisa não encaixa. Ele falou, se eu expulso por Beelzebul, por Satanás, então o reino está dividido. E o reino dividido, vocês ensinam, vocês são doutores da lei, vocês ensinam, o reino dividido não subsiste. Né? Agora prestem bem atenção. Se eu estou expulsando pelo poder do Espírito de Deus, então certamente é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus já está entre vocês. Aí os caras entram em parafuso. Por quê? Porque Jesus não nasceu no palácio, não teve educação real, não tinha um reconhecimento de realeza, não tinha um discurso político de toma de poder, de revolução. Mas um discurso de paz, de amor e etc. Ah, não, meu amigo, não. Vamos matar esse indivíduo.
Mal sabiam que... Gente, é isso que me impressiona. Se Cristo, quando veio, na primeira vez, há 2025 anos atrás, a gente está em 2025, vindo como cordeiro para tirar o pecado da gente, já fez o que fez? Já imaginou quando ele se levantar como leão para assumir o trono e o governo do mundo? O milênio vai ser fantástico. E aí, O milênio vai ser fantástico. para finalizar essa parte dos milagres, né, meu pastor, no item B, na página 25, fala assim, que os milagres são a manifestação do poder que Jesus possuía e exercerá, complementando o que o senhor está falando, e exercerá quando estabeleceu o seu reinado durante o milênio. Então, Jesus já possui esse poder, lá da primeira vinda, e ele vai exercer de uma forma muito maior durante o milênio. Na página 26, aí vem lá no primeiro parágrafo, fala, os milagres de Jesus são tão variados e importantes à luz do reino que se pode perceber prontamente como eles nos dão a confiança necessária. Aí, pulando um pouquinho, aí vem alguns dos milagres, né? A ressurreição dos mortos, o fato das chaves da morte estar pendurada no cinto de Cristo. Aí no segundo parágrafo, doença e morte, né? O poder de Jesus Cristo sobre doença, sobre a morte. Os muitos milagres de curar vários tipos de doença, de restabelecer a plena perfeição do corpo, curando e eliminando cegueira, paralisia, surdez, mudez, né, no terceiro parágrafo. A multiplicação, a abundância que vai ser estabelecida. Então, tudo isso, pastor, tudo que Jesus fez, no milênio vai ser de uma forma muito maior. Então, por exemplo, multiplicação do alimento. Jesus tem poder para trazer alimento para todos os povos, todas as nações. Tem, ele já fez isso, né? Jesus Cristo já fez isso. Ah, mas aí Jesus Cristo ele tem poder para multiplicar, ou seja, ele tem o poder de pegar alguns pães, alguns peixes e multiplicar. Não, ele tem poder também de trazer à existência o que não existe. Pega ali o milagre do peixe, né? Onde Jesus fala, olha, vai lá, pega o peixe, na boca do peixe vai ter um dinheiro lá, e aí você vai pagar o meu imposto e o teu imposto, né? Então, Jesus tem poder de trazer à existência, inclusive, o que não existe, para suprir todas as necessidades da humanidade. Isso tudo já foi demonstrado na primeira vinda. Esse poder de fazer todas as coisas. Os milagres é testemunha do poder que vai ser exercido também durante o milênio. E aí, de uma forma, como o senhor disse, de uma forma muito maior e muito mais abrangente. É fantástico. Ai, pastor, eu queria já saber tudo sobre o milênio. Calma. Lá na lição 7, a gente começa tudo sobre o milênio mesmo. Mas para chegar na lição 7, você tem que compreender esses detalhes fundamentais. Primeiro, o que é o milênio, lição 1. Segundo, que não é porque vai ter o milênio que Deus nunca teve o controle das coisas. Lição 2, controle desde o Éden até a chegada de Cristo. Lição 3, Jesus veio. O reino se estabeleceu. Sim, ele falou para a samaritana, eu sou o Messias. Então o reino já começou, sim, mas já é um milênio? Ainda não. Esse momento é um reino espiritual. Você tem que entender isso devagarzinho. E a próxima lição, que a gente continua ainda vendo o reino estabelecido por Cristo, essa é maravilhosa. Essa é esplêndida. Mas aí é semana que vem. Tenha calma, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Pastor Cristiano, obrigado por uma revista tão profunda, tão bem escrita. É o que eu já te falei. Se você, ao ler a lição, verificar que tem uma dificuldade muito grande de ensinar, pega esse vídeo e bota na igreja.
vai lendo com a igreja, bota o vídeo, não tem erro. A gente é tudo um povo só, tá certo? Se você acha que para o teu povo aprender mais, bota um vídeo, a gente conversando aqui. E lê com o povo, e lê a revista junto com eles. Vai crescer muito. Tá ok? E a gente continua à disposição dos irmãos, no caso de alguma dúvida, inclusive tiveram algumas dúvidas e entraram em contato comigo. E louvado seja Deus pela vida dos irmãos, né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um, pelo compromisso de que cada um tem tido com com essa etapa dos nossos estudos, né, meu pastor? E que Deus possa abençoar a vida de cada um, e a gente está à disposição, sempre, viu, meus amados? Glória a Deus. Irmãos, o pastor Cristiano, ele ministra a revista aqui na sede no domingo. Agora, o irmão que quiser o Cristiano na sua igreja, conversa com ele. Ele vai lá e uma dessas lições aqui que você desejar, ele ministra na sua igreja. Principalmente porque muitas igrejas, a escola dominical é segunda, terça, quarta, quinta, conversa com ele vê um tempo. E se precisar dele num domingo de manhã, avisa com antecedência, que aí a gente se prepara aqui na igreja. Você que quer ter o autor da revista na sua igreja, combina com ele, tá bom? Vai ser uma benção. E um beijo, boa aula para todos, que o Senhor abençoe. Meu pastor. Um grande abraço, que o Senhor abençoe a vida de cada um, continue abençoando todos os dias. Paz, Senhor, irmãos.